Sabe, eu tenho sido constantemente assaltado pela dificuldade de entender o porquê do agora, se o que vem depois é o que faz verdadeiramente sentido. Porque quem nós somos não é um ser, é um estar. Porque aquilo que é e passa não é só estar. E nós não somos aquilo que nós verdadeiramente somos ainda. Porque aquilo que nós somos há de se manifestar quando aquele que é nos incluir em sua manifestação. Colossenses capítulo 3, versículo 1, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas uma coisa nós sabemos, seremos semelhantes a Ele. E isso é 1 João 3. Porque a gente mistura esses dois versos e eles são complementares, eles foram escritos pelo mesmo Espírito, no mesmo fogo. De alguém que falava, uma coisa só eu quero pedir e fazer para sempre. Essa pergunta é muito, muito intrigante. Duas perguntas muito intrigantes foram feitas para nós na semana. A primeira é, se você fosse viver um dia só, para sempre, e eu quero diminuir essa janela de tempo, se você fosse viver um instante só, todos os dias da sua vida, se você fosse repetir a mesma ação, para sempre, você viveria uma vida de gozo e paz? E quando a gente vai para a Escritura, em Isaías capítulo 6, em Ezequiel, em Apocalipse, a gente encontra 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. Os profetas viram coisas semelhantes com leves diferenças de descrição, mas que narram coisas semelhantes. Eles narram seres que estão fazendo a mesma coisa repetidamente. Não se sabe desde quando e não há uma previsão de quando pararão. Eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Aí o número 2 olha para o número 3 e fala, santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Ao que o número 3 responde para o número 4, sim, santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, e toda a terra está cheia da sua glória, que volta ao número 1, e eles repetem esse ciclo, e aí cantam os 4 juntos. A minha imaginação me permite ver que diante do trono de Deus, a música cíclica, repetida, ininterrupta, desde a eternidade passada, e não tem previsão de cessar. Loops de 40 minutos de canção não são nem uma fração do que nós faremos a eternidade inteira. No entanto, nós podemos cantar, ó que gozo e paz tenho ao passar um instante em oração. Se me fosse dado um átimo da minha existência, em que eu fosse viver o dia da marmota para sempre, repetindo a mesma ação, seria invocar o nome do Senhor, seria louvá-lo, seria agradecer a Ele pela graça. Precisa arder em nós o sentido urgente de compreender a vida na eternidade. É sério. Precisa arder no nosso coração a compreensão do que é Deus, de quem é Cristo, de qual a posição que a igreja ocupa no plano de Deus. Quem são os que estão ao nosso lado? Quem são os que estão diante de nós? Quais são os que nós estamos levando atrás de nós? Compreensão, entendimento, sabedoria, a gente precisa buscar uma noção da realidade, que não seja ofuscada por aquilo que salta aos nossos olhos nessa vida caída e corrupta que nós chamamos de existência presente. Que não seja a desgraça que nós carregamos dos nossos pecados passados, nem a ansiedade maldita pelos dias futuros. Agora e só agora, tudo que eu posso ver é o agora, e o agora é, Deus me ama, e eu o amo, e nós viveremos em amor para sempre. Nada pode me separar do amor de Deus, e nada pode separá-lo de amar a mim. Se algo que faz sentido na existência é amar e ser amado por algo que não pode te deixar,
por alguém cujos pensamentos não mudam, cujos sentimentos não se afagam, não se desvanecem, não se afanam. Era afano a palavra que eu estava procurando. Porque os nossos sentimentos são vazios e morrem. Eles são vaidade. Mas os sentimentos de Deus por nós não esmorecem, não desanimam, não murcham. Qual o maior prazer que você já teve na sua vida? Ele não se compara a um lapso do olhar de Deus para dentro da sua alma, no momento em que os seus olhos e os olhos de Deus se encontram no mesmo olhar. É como se a sua alma vivesse. Você já teve a sensação exata de que Deus olhou para você no mesmo momento em que você estava olhando para Ele? É como se a sua alma se acendesse nesse momento e nada mais importasse, a não ser a concepção exata e plena de que Deus te ama e que você está respondendo em amor ao amor que primeiro te amou. E quanto mais você se abre para amá-lo, mais você entende que Ele te amava mais. E aí começa uma inundação de amor. Mas a nossa história não começa aqui. A nossa história começa em um semestre de 2020C, já que 2020 não acabou. A gente ainda está vivendo o ano de 2020, só que a volta dos que não foram. A gente está falando sobre oração. Repitam comigo, oração. A gente está falando sobre oração. E a gente não sabia o quanto que a gente podia falar sobre oração. Porque oração... Câmeras, me perdoem, eu não vou conseguir parar de me mexer. Oração é a coisa mais básica, mais elementar, mais beabá, mais gugu dadá de todo crente, né? Tipo, o que define que uma pessoa é crente? Ela ora antes de comer, né? Vocês todos, claro, oram antes de comer, né? Ele ora antes de dormir. Vocês oram antes de dormir, né? Claro, um cristão, quando acorda, a primeira coisa que ele faz de manhã é erguer o seu coração, né? É claro que todos nós fazemos isso todos os dias. Porque nós somos cristãos, crentes, nós acreditamos em Deus. E a oração é a nossa maneira de nos comunicarmos com aquele que nos ama. Não é, crianças? E aí, a gente começou a contar várias coisas sobre oração. Histórias de pessoas que oraram, certo? Falamos sobre personagens, homens de oração, mulheres de oração. Muita coisa inspiradora. Pô, que massa essa oração desse brother. O bicho mandou bem pra caramba aqui. Pegou Deus ali na esquina e falou, agora vamos, pai. E depois era Deus que estava pegando ele. Ele achou que ia dobrar Deus e foi Deus que dobrou ele. Nossa, meu Deus. Ana chegou, me dá um filho. Não, eu vou te dar. É um maior profeta da história de Israel. Eita, nós, e agora? E pá. A gente falou sobre princípios de oração. Porque, na verdade, tudo que a gente tinha para falar sobre oração dava para resumir na mensagem 2 que o Pandão deu. Tecnicamente, a única mensagem inédita foi a mensagem 2. A 1 foi só um cara urrando em paixão pela oração. A 2 foi um estudo consciente e conciso a respeito do como e por que orar. Pandão. Sendo Pandão. Mas a partir daí a gente começou a falar, não, peraí. Dá para vocês um monte de princípios e não pegar vocês na mão, sair andando pela Bíblia e mostrar como isso aqui funciona no nosso memorial de fé e naquilo que nos guia em todas as nossas decisões, que é a Sagrada Escritura. E as pessoas nos conhecem por sermos barulhentos e artistas e etc. Elas esquecem de falar que nós somos extremamente apegados à palavra e dela não nos desviamos nem para a esquerda nem para a direita quando nós estamos aqui. Na nossa vida a gente desvia bastante. Mas aqui, a gente morre de medo de tomar um raio na cabeça quando a gente começa a falar besteira. Porque Deus costuma ser muito sério conosco quando diz respeito à sua palavra. E aí a gente começou a passear. Vários princípios aplicados, vários personagens contados. Rolê maneiríssimo. Almas ousadamente íntimas de Jesus. Foi isso que a gente falou. Vários rolês. E a gente fez oficinas de oração, a gente experimentou maneiras de orar, a gente treinou. Por quê? Porque antes do jogo tem o treino.
Aí quando que era o jogo era em casa, o jogo não era aqui. Aqui, meus amigos, vocês são lindos aqui. Eu sou incrível aqui. Na hora que eu vou para casa, é que o bicho pega. Na hora que você acorda do lado esquerdo da cama, ou do errado, se você for canhoto, será o direito. Na hora que pisam no seu calo, na hora que você está insatisfeito, entediado, cansado, a quem você recorre? Quem você se torna? E a gente continuou pregando a palavra e falando sobre oração. E uma coisa muito curiosa é que a gente entendeu o quanto que a oração ela não é do tempo. Ela parece que não faz sentido no nosso tempo. Eu queria que vocês se desprendessem um pouquinho da cosmovisão cristã de vocês e vocês se ausentassem e pensassem filosoficamente e secularmente por um instante. Que sentido faz você parar e dirigir pensamentos e palavras a alguém invisível? Que não vai te responder audivelmente. Cuja existência você mesmo acredita que é maior que a sua, já estava lá antes de você nascer e permanecerá depois que você partir. Há uma diferença de grandeza tão grande. A oração é um contrassenso dentro da própria visão cristã de mundo. Porque nós somos menores que Deus. A nossa mente é menor que a mente de Deus. A nossa compreensão é menor que a compreensão de Deus. Que sentido faz comunicar algo a Ele se Ele já sabe todas as coisas? E o que você pode aprender de uma mente que é infinitamente maior que a sua? Se você já não entende a você mesmo, muito menos o buraco negro que mora ao seu lado e atende pelo nome de seu colega. Que sentido faz? A oração, ela é um ponto de singularidade, ela é a quebra do espaço-tempo. Ela é uma relação supradimensional, ela é maluca. A oração não faz sentido. No entanto, ela é o fôlego daquele que ama a Cristo. E ele se agarra à oração como forma de declarar amor e de se perceber amado. Você pode ler a Bíblia o quanto você quiser. Sem a oração, nada entra no seu coração. A dualidade mente-coração parece nos assaltar ainda. Parece que alguma coisa no nosso raciocínio quer entender e curte pra caramba entender, mas parece que precisa passar por outra coisa, que é o querer do coração. E o querer do coração parece que só a leitura não supre. Só o conhecimento não supre. É preciso haver paixão, derrame. É preciso haver queimar. É preciso converter o saber em ser. E como você faz isso? Rogando, derretendo, se lavando por dentro e por fora de chorar. Às vezes não saem lágrimas. Às vezes elas já secaram de tanto que você já chorou. Mas a verdade é que a vida de quem ora fica diferente. Porque a maneira da pessoa de ver a realidade muda. Para quem ora, uma dor é uma oportunidade de cura. Para quem ora, um pecado é oportunidade de arrependimento. Para quem se relaciona com Deus, o sofrimento é ganho. Por mais que te queime todo e você saia sem braços e pernas, o que restou ama mais a Deus do que aquilo que era antes. Para quem conhece a Deus em oração,
a vida vira vaidade. Mas ao mesmo tempo ela é extremamente importante. Um versículo que o Pandão leu na semana passada está no livro mais azedo da Bíblia. E provavelmente um dos meus livros favoritos. Eclesiastes capítulo 3, eu vou ler alguns trechos para vocês. Diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. 3:1. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. A gente ama ver as coisas nascendo, mas a gente detesta ver as coisas morrendo. No entanto, há tempo de nascer e tempo de morrer. A gente acha colher muito bom, mas plantar dá trabalho. A gente quer colher muitas coisas, mas você só pode colher o que você plantou. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de matar e tempo de curar. A gente quer ser curado, mas não quer morrer. E menos ainda, quer matar. Mas há tempo de matar. E há tempo de curar. Há coisas, pessoas, situações, histórias que precisam morrer na nossa vida. Entendam, há tempo. Só que como há tempo de eliminar coisas, há tempo de curar coisas. Tempo de chorar e tempo de rir. Alguns de nós gostam muito de chorar. Outros riem à toa. Nenhum deles ficará plenamente satisfeito nunca, porque há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de entristecer e tempo de dançar. Alguns de nós amam dançar. E a gente ama ver essas pessoas dançando. Mas há um tempo em que a dança cessa. Porque aparentemente o oposto da dança é a tristeza. Ele era mais sábio do que eu, ele viu um sentido que eu não vi. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tem hora de rasgar e a hora de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Eu vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. No entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Isso aqui, Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluir, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Essa foi a conclusão que o autor de Eclesiastes chegou. Esse homem viveu o ápice da sabedoria humana e a conclusão que ele chegou é que tudo era vaidade. Ou como fala na tradução da NVT, nada fazia sentido. Você já chegou a essa conclusão na sua vida? Nada faz sentido. Tudo é vaidade. Essa foi a conclusão que ele chegou. Ele conseguiu perceber o seguinte: eu tenho um sentido em mim, tal qual a minha visão, minha audição, meu olfato, paladar, tato, etc, etc. Eu tenho um senso em mim, um sentido em mim que detecta a existência da eternidade. Tal qual a minha mão agora está detectando a existência de um objeto sólido em uma temperatura mais baixa do que a da minha própria mão. Eu consigo perceber que esse objeto tem cantos vivos e que se eu me atirar contra ele, provavelmente eu vou me ferir. Isso é o que o meu tato me diz agora. Mas esse senso de eternidade dentro de mim diz que existe uma eternidade, existe uma existência que não começou e que não termina. E isso não é algo que a gente observa no nosso campo observacional comum, porque tudo que a gente vê nasce e morre. Tudo que o homem se relaciona nasce e morre. De onde ele tirou esse sentido? De onde ele tirou essa imaginação? Como ele imaginou algo que não passa?
O autor de Eclesiastes diz que Deus pôs no coração do homem o sentido de que havia uma existência que não passava, uma eternidade. Só que essa eternidade, esse senso, ele sabia que estava dentro dele, mas ele não conseguia, mesmo apurando o seu sentido de eternidade, ele apurou aquilo, ele falou, eu vou entender, eu vou perseguir a sabedoria, eu vou buscar ser o mais sábio dos homens para entender o que essa vida tem. E ele falou, não faz sentido. Ele se declara o mais sábio dos homens, e mesmo assim não encontrou sentido para o senso de eternidade que ele possuía no coração. Então ele falou assim, eu vou viver a minha vida o melhor que eu puder, porque eu não entendo o que Deus faz do começo até o fim. Essa é a realidade mental, imaginativa, intelectual e emocional do coração, da alma, da grande parte, da maior parte, esmagadora maioria da humanidade. Os homens têm um senso de eternidade em si, e isso é inegável para a maioria, porque para ser completamente cético você tem que ter uma fé absurda. E note o contrassenso, porque o ceticismo exige um esforço mental gigantesco. Porque o homem tem que lutar contra o senso de eternidade que ele tem dentro dele. E praticamente todos os homens são guiados por esse senso. Uma busca, uma fome, um desejo que ele não sabe. Como diz o Renato, a saudade que ele sentia de tudo que ele ainda não tinha visto. Mas aí, esse sentido não encontra propósito. Porque ele não entende o plano da eternidade, nem no começo, nem no fim. O mais sábio dos homens não consegue perceber, mas Efésios, capítulo 1, Bom, eu vou ler bastante Efésios, tá? Abra aí, Efésios 1, 3. Eu quero que vocês atentem bem para essa leitura, porque o segredo de achar vida nas Escrituras é entender as conexões e os detalhes. Então, vamos sacar os detalhes juntos aqui. Ok? Vamos juntos? Vamos começar no 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos celestiais nos domínios celestiais. Todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, existe uma relação de tempo aqui. Antes denota uma relação de tempo. Ele estabeleceu um marco temporal, criar o mundo. Antes de criar o mundo, Deus nos amou. Existe um princípio para esse amor. O princípio desse amor é antes de criar o mundo. Nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Outras versões dizem, segundo o bom plano que ele tinha a nosso respeito, ou o beneplácito de sua vontade, a sua boa vontade a nosso respeito. Aquilo, beneplácito, é uma vontade que você tem a respeito de alguém de fazer-lhe bem. Então, se eu tenho beneplácito por alguém, ou o meu beneplácito para com a Manu é convidá-la para lanchar. Por quê? Convidar para comer é um bom plano. Sempre. Você nunca estará errado se você convidar alguém para comer. Mas aqui não se trata de comida, se trata de Deus tem um bom plano a nosso respeito. Eclesiastes estava falando que era impossível entender o plano de Deus, do começo até o fim. Mas em Efésios está falando que ele tem um bom plano a nosso respeito. Tudo bem, a gente já sabe uma coisa sobre esse plano que antes a gente não compreendia. A gente sabe que ele é bom.
Já é um começo. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Há uma sabedoria e um entendimento que Deus derramou sobre nós que Ele não derramou sobre o pregador de Eclesiastes. Há um entendimento e uma noção do plano que ainda não estava revelado àquele homem que era o mais sábio do seu tempo. No entanto, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Bum! Cara, eu quero que vocês entendam isso. Viver faz sentido quando você entende o bom plano que Deus tem para você. Quando você abre a sua mente e o seu coração para ser mergulhados em sabedoria e entendimento do Espírito Santo. Quando você abandona a sua postura arrogante de achar que é o mais sábio dos homens da altura da sua adolescência, que acha que sabe o que é bom para você, e fala assim, por favor, me ensina. E aí ele vem com o Espírito Santo sobre você e generosamente ele derrama sabedoria e entendimento. E ele fala assim, o meu plano é bom, a minha vontade secreta eu quero revelar a você. Em Cristo. Qual é a vontade secreta de Deus? Nos fazer seus filhos. A vontade secreta de Deus, que aquele homem sábio da antiguidade não pôde entender, é que Deus quer fazer dos temporais e breves homens filhos da eternidade. E ele manda essa ordem desde os lugares celestiais. E aí ele continua falando, o plano é esse. Vem cá, deixa eu te contar um negócio. O plano é esse. No devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Vem cá, juvenil. Se liga no rolê. A vontade de Deus é juntar toda a autoridade que existe no universo e botar na mão de Jesus e falar, tá aqui, filhão, governa. E aí, além disso, se liga nisso aqui. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Chega! Não tem, como é que você não fica louco quando você vê isso e você não tem vontade de gritar para o mundo inteiro ouvir, cara, eu queria ter mais voz, eu não quero ter uma garganta só, me dá 1000. Porque, cara, o plano de Deus não é só reunir autoridade sobre Jesus, isso já seria incrível, isso seria incrível, Jesus reinando seria incrível. Chega de corrupção. Chega! Cada governante encontra um jeito novo de explorar os miseráveis. Troca o governo, aumenta o buraco. Os pobres continuam sendo pobres, os ricos enriquecendo, os doentes morrendo. Nada muda. Cristo reinando é o fim da patifaria. Abandone a esperança em algum governo humano se você a tem. Desista das suas perspectivas filosóficas se você ainda as guarda. Abandone a pretensa sabedoria humana porque ela de nada vale. Faça quantos doutorados e pós-doutorados você quiser.
Descubra-se melhor do que o pregador de Eclesiastes, e você ainda não vai ter entendido o plano de Deus do começo até o fim. O menor dos pequeninos batizados pelo Espírito Santo sabe mais do que o mais sábio dessa era. Cristo reinando é o governo dos pequenos sobre os grandes, dos humildes sobre os soberbos, dos que amam sobre os que odeiam. Aí sim, esquece o resto. Só Jesus reinando importa. Por que você ainda tem ansiedade por alguma coisa que não é Jesus no trono? Por que você espera outra coisa governando a sua vida? Você mesmo? Você por acaso pode ser um rei melhor do que Jesus? Um marido? Uma esposa? Filhos? Riqueza? Um cachorro? O que pode ser melhor do que Jesus no trono da sua vida? Me diga, se só por um instante ter o amor de uma mulher é mais do que ter o amor de Jesus? Ter o amor de um homem é mais do que Jesus? Ter o amor de um peixe no aquário pode ser mais do que o amor de Jesus? Cristo no trono é a melhor coisa do universo e não existe absolutamente nada que possa fazer frente a um Cristo no trono. Mas o plano de Deus não era só esse. E é aí que dá vontade de quebrar alguma coisa, sabe por quê? Porque o plano de Deus incluiu você. E ascender você aos lugares celestiais para habitar com Cristo e sentar com Ele à direita do Pai. Glória a Deus! Glória a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que derramou sobre nós toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo a vida faz sentido. O sofrimento faz sentido, a dor faz sentido, a fome faz sentido, a privação faz sentido, a doença faz sentido, o prazer faz sentido. Em Cristo tudo faz sentido, porque está num plano e Ele está fazendo tudo correr para a vontade dEle. Qual que é a vontade dEle? Você ao lado dEle, no trono, ao lado do Pai, vivendo a eternidade inteira juntos. Se você, ao enxergar isso, não tem vontade de empurrar um dos quatro seres divinos e falar, dá um lugar para mim aqui, eu quero começar a cantar também. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, toda a terra está cheia de seu coração, sai daqui, me dá um espaço, eu quero cantar também. Dá vontade de pegar alguém assim e falar, cara, por favor, canta comigo. Dá vontade de olhar e falar assim, você não entendeu nada, olha para mim, deixa eu te ensinar, Cristo te ama. É por isso que a gente prega o Evangelho. Não é porque a gente é obrigado. Não é uma obrigação moral cristã. É o transbordar de uma coisa que você fala, cara, finalmente fez sentido. E aí, eu queria que vocês imaginassem a seguinte cena. Vocês sentados num banco. Não quero banco. Vocês falaram da zoeira do banco. Eu queria fazer a zoeira do banco para poder zoar vocês de volta. Você sentado num banco. Faz assim, fechem os olhos, todos vocês. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Fechem os olhos e imaginem-se sentados num banco. Só tem você e o banco. E o banco é invisível. Você consegue sentir o contato do seu traseiro, mas você não sabe que cor ele é. E aí, você está na mais completa escuridão. A mais completa escuridão. Abra os olhos da sua mente, sem abrir os olhos físicos. Abra os olhos da sua mente. E enxergue a mais completa escuridão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem olhos? O que você está vendo? A mais completa escuridão. Esse é o senso de eternidade no coração do homem que não tem Deus. Ele tem olhos, mas ele não consegue perceber nada. Agora, acendeu uma luz. Essa luz está sobre você. O que você conseguiu perceber primeiro? Você mesmo. Você entendeu como você é. Percebeu como são suas mãos, percebeu como são suas pernas. Você entendeu as dimensões do seu corpo. Isso é tudo que você pode ver.
aumente a luz. Chegaram as paredes? Ainda não? Aumente a luz. Se você acendesse a luz da sua alma, aonde estariam as paredes? Se a luz do Senhor brilhasse, aonde estariam os limites? Sabe por que eu estou fazendo vocês olharem para isso? É porque Deus pôs a eternidade dentro do coração de vocês. Não é possível encontrar os limites dentro do coração, porque é a eternidade. As paredes é você que ergue, porque não tem luz suficiente. Se a luz chegou até ali, você acha ali é o limite. Mas quanto mais luz houver, mais ampliam os seus horizontes, e mais você percebe aonde pode ir e quem pode ser. A sua limitação é falta de luz. O que você não vê é falta de luz. O que João fala sobre Jesus? Ele é a luz do mundo. E o que Mateus fala? Vocês são luz do mundo. Quer dizer, o Senhor colocou em nós a capacidade de ser aquilo que Ele é. Você é tanta luz quanto Jesus pode ser. Mas enquanto você vive sem luz, sem brilhar a luz de Deus, sem deixar o seu coração ser iluminado, você vai continuar olhando e falando: a minha luz vai até ali, a parede é ali, o limite é ali. Eu só posso pregar até ali, eu só posso servir até ali, eu só posso suportar até ali, eu só posso me entregar pelas pessoas até ali. Eu só posso doar o meu coração até ali. Eu só posso doar o meu dinheiro até ali. Eu só posso tocar meu instrumento para a glória de Deus até ali. Por quê? Porque não tem luz. Agora acenda a luz, aumente a luz. Aproxime-se de Cristo em oração e deixe Ele iluminar o seu coração. O limite amplia. Você fala: caramba, dá para ir mais longe. Você fala: eu cheguei até aqui, eu quero mais luz. Qual é o limite da minha capacidade? O limite da luz de Deus em mim. Quanta luz eu tenho? O quanto eu estou perto de Deus. Porque Ele é a fonte da luz. Se eu colo nele, se eu colo no trono de Deus, ali na barba, porque para mim Ele tem barba, na barba, debaixo, no pé do trono, mais perto que os seres viventes, mais grudado que os querubim, porque querubim não tem plural, é os querubim, mais ardente que os serafim. Hebraico não tem plural com esse. Tipo assim, velho, Jesus, me dá aqui, deixa eu encostar em você, porque Ele nos colocou nele, dentro dele. Quão perto Ele pode ficar do Pai? Quão perto Jesus pode ficar do Pai? Ele e o Pai são um. Não dá para ficar mais perto do que Ele e o Pai podem ficar. E aí você está batizado nele. E aí você é colocado dentro dele, no trono. Quanta luz pode ter? Quanta luz pode ter? Toda luz! Não haverá trevas. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Você passa a ser visto como luz. A sua imaginação é iluminada. As suas palavras são santificadas. Espírito, alma e corpo, mente, coração, alma, entendimento, força, matéria e matéria, físico e metafísico, tudo cheio de luz, brilhando no mundo que nem um vagalume louco. E aí as pessoas vão olhar e você falar assim: nossa, mano, o que você tem, velho? Tu tá radiante. Você fala assim: eu vou te mostrar um lugar que não tem sombra, não tem escuro nenhum, e está dentro de mim. Olha para mim! Vou te apresentar um homem que não mente, que não rouba, e não é corrupto, não é orgulhoso, é manso e humilde de coração, no entanto reina sobre todos. Cola aqui, vamos falar com ele.
Aí tu começa uma oração. O cara te olha e fala, o que tu está fazendo? Tu está orando? Eu falo, estou orando. Por quê? Porque eu estou falando com ele. Com quem? Com a luz. Cala a boca e me escuta. Senhor, abençoa esse cego para ver a tua glória. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai descer sobre essa pessoa e ele vai ver. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Andando nas trevas, andando na penumbra, amando o pecado, vivendo na sombra da morte, dando as costas para a luz de Deus e amando a corrupção desse século. O que pode ser melhor do que Jesus no trono? Que prazer pode ser dado para vocês, que vocês trocam a glória de Deus por Ele? Que Deus que é apresentado para vocês, que vocês não conseguem dizer, que gozo e paz tenham a passar um instante em oração. Me tire o mundo inteiro, mas me dê um instante em oração. Porque saber essas coisas é lindo, é incrível. Você fica, mas é no dia a dia, cara. É todo dia. Não vai ser para sempre, se não for todo dia. O trono da graça é para nós entrarmos todo dia. A gente canta Acheguemo-nos. Vocês já sacaram o que a letra fala? Lá todos os dias. Lá todos os dias. Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor, e vou buscar, que eu possa viver na sua presença todos os dias da minha vida. Uma coisa. O que tem na presença? Não sei, velho. Tem tudo. Tem tudo. Tem a luz que me faz ver que não há limites para aquilo que eu posso ser em Deus. Sendo para a glória dele, eu posso fazer todas as coisas. Eu posso ir a todos os lugares. Eu posso falar a todas as pessoas. Eu quero que vocês entendam isso. A mente de vocês só é um quarto escuro. O coração de vocês só está em trevas porque vocês não acenderam a luz. E essa treva chama distância entre você e Deus, porque você não vai a Deus em oração. 6 meses falando de oração. A gente vai continuar falando de oração o resto da vida. E mais, a gente vai continuar orando o resto da vida, até o quarto ficar todo iluminado. Tem uma coisa muito importante. Efésios capítulo 3, versículo 14. Eu não sei, eu estou perdido no horário, velho. Foi mal. Eu estou perdido na realidade. Eu nem sei onde eu estou. Eu queria esquecer o meu nome. Efésios 3, 14. Vocês já leram Efésios? Quando você lê Efésios, você não tem vontade de parar tudo. Fala, não, chega, para o mundo. Rotação da Terra, por favor, para. Eu quero ir para a estrela mais próxima e ficar lá. Alpha Centauri, né? É bem longe. Efésios capítulo 3, versículo 14 diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A questão é que nós não estamos sozinhos nesse trono. Eu estou sentado lá com você e mais um monte de vocês que eu não consigo ver agora. E eu tenho uma dimensão do amor de Deus baseado em quanta luz entrou em meu coração. Mas Ele tem uma dimensão diferente. Porque Ele está em outro lugar, nessa quadridimensionalidade da presença de Deus. Ele está lá. Mas se eu ver o que Ele está vendo, se eu vir, ó, Carol, se eu vir o que Ele está vendo,
a gente soma as perspectivas. E aí, de repente, eu sou um cara profundo, sisudão, eclesiástico, de olhar para baixo. Eu estou vendo a profundidade do amor de Deus. Mas ele é um cara elevado, ele está vendo a altura. Aí eu chego para ele e falo, eu estou vendo a profundidade. Ele fala, eu estou vendo a altura. A gente soma as perspectivas, a minha profundidade com a altura dele. Mas de repente nós dois é só assim, vertical. A gente precisa de alguém mais horizontal. Ele é horizontal. Ele está vendo a largura. E o Rafa está vendo o comprimento. Somou. Olha aí, 4D, mano, a gente está vendo tudo. Mas é o tudo daqui. E se a gente juntar o tudo daqui com o tudo dela? Delas 4. E mais ele. E mais um. E de repente a gente começa a compreender com todos os santos. A largura da largura, o comprimento do comprimento, a altura da altura, a profundidade do buraco. E a gente se liga e fala assim, véi, esse trono não tem fim. Mano, essa luz não acaba. Eu não achei a parede. Eu cavei muito e não achei o fundo da profundidade. Aí o Tabo fala, mano, eu subi pra caramba e não achei o teto. E o William sai correndo e fala, mano, eu corri a minha vida toda, não achei a largura da largura. O Daniel fala, o comprimento do comprimento também não achei não. Aí a gente vai ter que se juntar com mais pessoas que foram mais longe que nós, para ver se a gente esgota. E a vida inteira perseguindo o limite do amor de Deus, não vai achar não. Mas a gente vai se divertir muito em procurar. E vai ter prazer. Sabe, pregador de Eclesiastes, a vida faz sentido sim. Da perspectiva de alguém que espera o senso de eternidade fazer sentido, não vai ter. Mas para nós, a quem Deus revelou o seu plano de nos amar em Cristo Jesus, viver cada segundo, respirar cada molécula de ar, cada toque, cada abraço, cada sim, cada não, tudo faz sentido. Eu queria ficar falando sobre isso a vida inteira. Tá aqui. E aí, eu queria voltar para a perspectiva sisuda de Pedro, né? Que no fim da vida estava mais sisudão, que ele era vacilão. Aí quando ele ficou mais velho, ele ficou mais sisudo. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. O que ele está falando? Naqueles que a luz está brilhando, eles têm um conhecimento completo, ou eles estão progredindo no conhecimento daquele que os chamou, eles têm tudo que eles precisam. O quarto no qual você está permitindo que a luz de Deus entre não está vazio. Ele está cheio de todas as prateleiras possíveis. Vocês assistiram Matrix? Aquele quarto das armas? O que você quer? Guns. A lot of guns. E instantes infinitas de guns. A gente não precisa de guns. A gente precisa de todas as coisas que nos levam à vida e à piedade. Talvez você precise de guns para chegar à vida e à piedade. Eu não tenho precisado. Só do meu cabo de machado que fica na parede do escritório. Está lá. O ponto é, tudo que você precisa está aí. Foi concedido para você. Por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Não vou nem falar disso. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. À devoção a Deus,
a fraternidade, e à fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero parar aqui. Saber todas essas coisas e ver todas essas coisas e ter as prateleiras não torna você alguém mais completo. O que torna é você crescer, é ser produtivo e útil. Aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Todas as estantes estão aí, todas as capacidades estão aí, tudo que você precisa para ser justo e piedoso está aí, mas você não tem luz suficiente, então é como se você fosse cego. Você precisa progredir na fé. O plano de Deus a seu respeito é massa demais. Mas enquanto você não progride na fé, ele continua sendo o plano de Deus, mas não é o seu plano. Você tem um plano de vida? Aconselho você a abraçar o plano de Deus para você como sendo o melhor plano de vida. Versículo 10. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente. Trabalhem ainda mais arduamente. Trabalhem ainda mais arduamente. Trabalhem ainda mais arduamente. Pega o que está na estante e trabalha. Tem comida? Prepara. Tem ferramenta? Arruma. Tem roupa? Veste. O que tem na prateleira? Eu não sei o que você precisa, eu sei que tudo que você precisa está lá. A palavra garantiu. Todas as capacidades que você precisa ter estão todas em você. Não por você mesmo, mas pelo Espírito que veio habitar em você. Você não é suficiente. Ele é suficiente em você. Mas se você não trabalhar, é como se você fosse cego. É como se você fosse pobre. É como se você estivesse nu. Você não está, mas é como se estivesse. Enquanto a luz que brilha sobre você for muito focada, você não permitir que ela amplie, quando você não progride na fé, é como se você não tivesse fé. Quando um desafio te é dado, abraça e faz. Quando é dito para você, leia um livro, pegue o livro e leia. Quando é dito para você, nós vamos falar sobre esse assunto, pesquise e estude. O CAIS não é um ambiente de singularidade, é um ambiente de multiplicação. Nós não detemos o conhecimento em nós, nós dividimos. Não detemos o poder em nós, multiplicamos. Não estamos aqui para manter vocês como vocês chegaram. Acolhemos vocês como vocês vieram. Mas ninguém vai ficar do mesmo jeito. Ninguém vai ficar com a mesma roupa, nem com a mesma força, nem com a mesma aparência, nem com a mesma voz, nem com a mesma capacidade. Se vocês abraçaram a porção de Deus para vocês, que vocês estão vendo em nós, preparem-se para a transformação, para a pancada, para uma palavra que não negocia, para atitudes muitas vezes radicais, para a salvação de vocês. Para um discipulado e um apacentamento que transcende aquilo que você entende como tal. Que vai cutucar você onde dói. Que é para você pular do seu lugar. Até um chute no traseiro faz você ir para frente. Até um golpe do cajado do pastor quebrando a perna da ovelha faz ela parar de correr em direção ao inferno. O trabalho não acabou. E nós vamos trabalhar mais. Mais. Vocês estão todos gordinhos e fortinhos. Fordos. Sabe o fordo? Ele parece forte, mas ele é gordo. É o fordo. Vocês estão todos fordinhos. É hora de queimar essa gordura, jovens.
É bonito demais ficar aqui cantando e nos engordando no nosso curralzinho, na nossa caverninha, com os mesmos rostinhos olhando para a gente o tempo todo e a gente achando lindo os mesmos rostinhos sempre. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para o mundo, para enriquecer os pobres, para alimentar os famintos, para resgatar os perdidos. As coisas vão mudar por aqui. E isso é uma promessa. Preparem-se para trabalhar arduamente. Diga, eu quero trabalhar arduamente. Muitas pessoas dizem assim, o nosso trabalho em Deus é descansar. Sim, com relação aos nossos pecados, com relação à nossa redenção, nós descansamos para sempre. Mas com relação a manifestar obras de piedade, para que os homens reconheçam Deus em nós, nós temos um trabalho muito árduo pela frente. E eu estou, nesse momento, pedindo perdão a vocês, por ter sido muito pastoral e pouco apostólico. Por ter sido mais acolhedor do que alguém que envia. E por ter considerado vocês crianças muitas vezes. Vocês não são mais crianças. Nenhum de vocês. A luz brilha muito forte em todos vocês. É hora de testar onde estão os limites. E se vocês encontrarem um limite, o que vocês vão fazer? Mais luz. Se encontrarem um limite, o que vão fazer? Mais luz. É isso que eu tinha para dividir com vocês. Agora eu quero fazer uma oração. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, fique em reverência diante de Deus. Humilhe-se porque Ele é Deus e você não.